Sejam muito bem-vindos, sejam bem-vindas. Hoje, nesta quarta-feira, gostaria de conversar com os amigos a respeito da falência do sistema ferroviário. Eu falarei especialmente da situação que vive a cidade, o estado, né, do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, mas eu digo estado porque a malha ferroviária do Rio de Janeiro, ela atinge diversos municípios, ela alcança diversos municípios da grande área metropolitana, né? Então, por isso a importância de falar do sistema ferroviário da cidade do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, comparando, por exemplo, com o sistema ferroviário de São Paulo, né? Mas o fato é que, nesse momento, a gente precisa fazer um esforço, penso eu, de buscar na legislação e também no objetivo principal da Constituição brasileira, que é de trazer maior dignidade à pessoa humana e com a questão do transporte, um transporte de boa qualidade, reflete também na qualidade de vida das pessoas. Falando exatamente de uma questão histórica, nós já tivemos, até meados do século XX, uma malha ferroviária ativa, também no sentido de atender a população no transporte de passageiros. Para vocês terem uma noção, aqui na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio, porque, repito, a linha ferroviária que hoje é atendida pela Supervia, que é uma concessionária do estado do Rio de Janeiro, ela atinge não só a capital, mas também vários municípios da região metropolitana. Para vocês terem uma noção, na década de 80, aproximadamente 1 milhão de pessoas utilizava a malha ferroviária do estado do Rio de Janeiro para se transportar entre os diversos municípios, e especialmente para vir para o centro, para vir ao centro da cidade, ao centro da capital, né? Mas aqui eu, quando coloco o título como falência do sistema ferroviário, não é que eu não seja otimista em relação a um futuro de uma mobilização, resultado de uma mobilização e também de mudanças, eventuais ajustes legislativos, de normativos em relação a transportes, é, eu não deixo de ser otimista. No entanto, é preciso que a gente revisite, né, a nossa história, não só recente, mas também há alguns 50, 60 anos ou até 70 anos atrás. Então, o que ocorreu, todos já sabem, que ao final aproximadamente da década de 20, 30, quando começa ali já alguma dificuldade no transporte de carga de café, o Brasil era um dos maiores exportadores de café do mundo. Então, quando começa a cair um pouco, a cair bastante, melhor dizendo, né? Essa exportação do produto café, que era um dos itens da pauta de exportações mais importantes, um dos mais importantes, também com isso, a malha ferroviária que era utilizada para fazer esse transporte começa também a ter menor receita. O fato é que, no caminhar dos anos, até a década de 50, quando então, já nos anos 55, né, eleito o presidente Juscelino Kubitschek, existia já um movimento, e no caso, capitaneado pelo presidente da época, o Juscelino Kubitschek, de trazer maior, digamos assim, não maior, mas
criar uma indústria automobilística no Brasil. E, com isso, claro, privilegiar o sistema rodoviário. Mas aqui eu não quero ficar somente na história, mas é que ela tem um viés, tem um vínculo importante com a realidade que nós vivemos hoje. O fato também é importante a gente analisar que, a partir do final da década de 50, e aí por volta, já durante o regime militar instituído em 1964, na década de 60, gradativamente os transportes sobre trilhos foram sendo extintos. Não só o transporte ferroviário de trens, mas também de bondes, aqui na cidade do Rio de Janeiro e em outras cidades, em outras capitais do país, né? Para vocês terem uma noção, aqui no Brasil, nós tínhamos a linha que ligava Rio-São Paulo, uma linha ferroviária que ligava as duas grandes capitais, Rio e São Paulo, né? Nós tínhamos uma linha que também ligava Rio-Vitória e tínhamos uma outra linha que era Rio-Belo Horizonte. Então, vocês vejam, hoje nós não temos nenhuma dessas três linhas, né? O que nós temos basicamente de grande distância, considerando aí, nós temos a linha que faz Belo Horizonte-Vitória, da Vale do Rio Doce, e também lá em cima, na calha norte, vamos dizer assim, do país, tem a ferrovia também do Aço, que em alguns momentos ela é utilizada para o transporte de passageiros, né? Então, nós temos pequenos trechos. Aqui podem ser consideradas várias situações com relação à bitola, né? Ao tamanho, à largura entre linhas, né? Que eram diversificadas. Mas, enfim, o fato é que hoje a gente encontra uma situação aqui no Rio de Janeiro, para dar um exemplo, a Supervia aumentou a tarifa de transportes em quase 50% nos últimos 2 anos, em quase 50%. Hoje a tarifa é de R$ 7,40, e mesmo assim a empresa concessionária alega que não tem condições de manter o serviço e já pretende devolver ao Estado, e está havendo aí, então, uma negociação de devolução dos serviços para o Estado, então, efetuar uma nova licitação para trazer um outro interessado na concessão ferroviária. Mas vocês observem que, se nós fizermos aqui, poderíamos fazer uma série de considerações quanto a outros ramais ferroviários que nós tínhamos. Nós tínhamos um ramal, como eu já falei, Rio-São Paulo, Rio-Vitória e também Rio-Belo Horizonte. Nós tínhamos também um ramal que saía do final da linha que do Rio de Janeiro, a Central do Brasil, a Japeri. Depois nós tínhamos uma vinculação temos ainda para Paracambi, que é um trecho menor, bem menor, mas nós tínhamos também uma vinculação que seguia até Miguel Pereira, que é uma grande cidade aqui turística aqui do estado do Rio de Janeiro. E depois seguia Miguel Pereira, enfim, e a partir de Alferes, né? Aquela região já, digamos assim, uma região já que é da área cafeeira, né? Da antiga área cafeeira. O fato é que nós temos aqui, para vocês observarem, uma série de informações que eu estou passando para vocês, de quanto nós perdemos de utilização da malha ferroviária, que é evidente. Nós falamos na semana passada sobre a questão do meio ambiente, em especial quando a gente falou do Estatuto da Cidade, a gente falou da situação que vive o Rio Grande do Sul com essas chuvas, essas enchentes, né? Em todo o estado do Rio Grande do Sul. Então, a gente tem que ter, como nós tínhamos
a obrigação de preservar o meio ambiente já há algum tempo, hoje mais ainda se torna urgente essa necessidade, essa obrigação de todos nós de lutarmos por um meio ambiente mais saudável. E, dentre as situações, ou dentre os empreendimentos que podem nos ajudar a ter melhor qualidade do ar, melhor qualidade de vida, por consequência, está o transporte ferroviário, né? Ferroviário elétrico, em alguns momentos o ferroviário a diesel, mas o que é importante é que, mesmo sendo por tração movida a diesel, a quantidade de máquinas que são utilizadas, três ou quatro máquinas, suportam o carregamento ou o arrastamento, né, de inúmeros vagões que superam em muito a quantidade de caminhões que nós utilizamos na malha rodoviária, a quantidade de ônibus que nós utilizamos na malha rodoviária, que a cada unidade veicular emite muito mais gás carbônico e gases poluentes do que uma composição de três ou quatro máquinas a diesel, arrastando, trazendo, né, inúmeros vagões, dependendo da carga e dependendo também do número de passageiros. Afora isso, já há, é claro, há muito tempo, já evoluímos no sentido de máquinas e equipamentos elétricos, não só com uma rede permanente de eletricidade, mas também com aquelas automotrizes com uma rede não aérea, mas uma rede plantar, né? Uma rede sobre o próprio terreno. Então, nós temos diversas possibilidades de transportes sobre trilhos que trazem melhor qualidade do ar, traz melhor, por consequência, melhor qualidade de vida, e com isso, claro, nós temos aí uma série de outras consequências, boas consequências, que se refletem também em melhor saúde para a população do entorno e aquelas populações que precisam utilizar desses tipos de transportes. Aqui a gente precisa também localizar transportes de longa, média e pequenas distâncias, não é? Nós temos um sistema metroviário carioca, que, em comparação com o metrô, com o sistema metroviário paulista, é infinitamente menor, né? Então, é preciso que haja uma movimentação, não só social, mas dentro dessa linha social, uma movimentação política para estabelecermos políticas públicas que privilegiem o sistema sobre trilhos e o sistema com menos consumo de combustíveis fósseis, né? Então, hoje, eu vim aqui para conversar com os amigos a respeito. Nós voltaremos a esse tema para tratar de outros pontos, mas é interessante. Aqui no Rio de Janeiro, falando ainda da nossa cidade, nós, recentemente, a prefeitura inaugurou um sistema chamado BRT, né? Que é, o nome já diz, de transporte rápido, né? De coletivos, ônibus, né? Movidos a diesel. Mas não impede que, no futuro, essa mesma faixa seletiva para o BRT possa, eventualmente, ser utilizada para a colocação, né, de trilhos ou de suportes para um transporte sobre trilhos, quem sabe, não é? Mas o que a gente coloca, o que eu coloco aqui hoje é o quanto é importante nós revermos a nossa educação ambiental,
entendermos que essa educação ambiental passa por políticas públicas, passa pelo indivíduo, passa por cada pessoa que está na sociedade, mas passa principalmente pela conjugação de políticas públicas que se traduzam em implementação não a tão longo prazo como tem ocorrido. Eu aqui quero fazer uma reflexão rápida com relação, por exemplo, há quanto tempo que se discute o chamado trem de alta velocidade entre Rio e São Paulo. Quando nós, até final da década de 90, já possuíamos trem que fazia esse percurso, esse trajeto Rio e São Paulo. Era um trem noturno, não tinha a velocidade que se fala e se pretende numa implementação diferente de equipamentos mais modernos, mas o fato é que nós possuíamos trens que faziam essa longa distância, em torno de 400 quilômetros, considerando 400 quilômetros uma longa distância. Mas num país continental como o nosso, nós já poderíamos, por exemplo, imaginar uma linha que pudesse ligar, por exemplo, Rio a Brasília, que já é um trecho bem maior, daria em torno de 900 a 1.000 quilômetros, né? Nós temos uma faixa territorial imensa que pode ser muito bem capilarizada e ajustada a uma nova realidade ferroviária. Então, eu aqui praticamente quero encerrar, mas quero deixar aqui patente a minha vontade, né, de colaborar nessas discussões com todos aqueles que gostam da ideia de uma melhor qualidade do meio ambiente, que repercute, como eu já disse, na saúde, e mesmo na qualidade de vida de cada cidadão, de cada brasileiro e brasileira. Então, eu penso que é um tema que a gente deve trabalhar, refletir sobre ele e concretizar novas realizações. Não somente ficar no sonho e na vontade, mas concretizar. Porque, vejamos, eu aqui quero apenas para finalizar, vejamos o caso específico do Rio de Janeiro. Nós temos privatizações nessa área, tanto na área ferroviária, né, e na área metroviária, que também é sobre trilhos. Tivemos a extinção dos bondes e agora estamos, aos poucos, retornando com o VLT, que é uma versão atualizada dos bondes, mas o que a gente precisa ver é essa necessidade, precisa observar essa necessidade de haver uma ação articulada. É, Porque, por exemplo, o transporte local, a prefeitura, o município consegue ajustar. O transporte que você tem, o atingimento de diversos municípios numa região metropolitana, é preciso que haja uma articulação entre os diversos governos municipais e aí com o governo estadual para ajustar a melhor forma que atenda à população, porque, ao final, o objeto de um transporte de boa qualidade tem que ser a população. Ela é o alvo desse serviço que se pretende de boa qualidade, né? E então, depois eu falarei, em outro momento, eu falarei com os amigos sobre esse sistema e como as operações estão sendo feitas pela empresa aqui do Rio de Janeiro e o quanto se perdeu de qualidade, até mesmo nas estações, que são os pontos, né, nos diversos bairros e municípios da rede, né? Pela baixa qualidade dessas estações para proteger e dar, digamos assim, conforto à população que se utiliza desses serviços ferroviários e que precisamos considerar um salário mínimo de R$ 1.412, salário bruto, R$ 7,40
o valor de uma passagem de trem, né, para uma curta distância é um valor bastante considerável. Quer dizer, se a pessoa utiliza 7,40 por dia, por viagem, melhor dizendo, é, dá 15 e dá 14,80 por dia, somente utilizando o sistema ferroviário. Se a pessoa utilizar durante 20 dias, imagina o custo que essa passagem, esse transporte ferroviário. Então, é preciso que a gente faça as adequações, melhor dizendo, mas imaginando que, de acordo com o artigo 6º da Constituição, o transporte é um dos direitos sociais previstos na Carta Constitucional. Então, um transporte de boa qualidade, porque de qualidade pode ser até de má qualidade, né? Um transporte de boa qualidade é preciso que a gente busque em todas as esferas, quer dizer, em todos os seus aspectos, quando a gente fala de boa qualidade, né? É o estado geral das estações, o conforto para o usuário, para o consumidor, enfim, se a gente falar na versão capitalista, mas primeiro a gente precisa pensar que o transporte é um direito social previsto na Constituição. E sendo um direito social, mesmo que o Estado brasileiro, tanto a União, os governos estaduais como os municípios, se for necessário implementar políticas públicas que sejam políticas públicas financiadas pelo próprio erário, né, pelo próprio Estado, faz parte, por exemplo, como o Estado precisa, né, oferecer, por exemplo, a educação, a saúde e o transporte. É um exemplo que, em alguns casos, se for necessário, o Estado brasileiro precisa investir também nessa área e, se for o caso, até subsidiar, né? Entrar com uma contrapartida ou com uma parcela, porque é um direito social previsto na Carta Constitucional e faz parte desse contexto em que a gente mora num país, num território, que é o Estado brasileiro, e que a gente precisa ter a livre movimentação, que está aí também retratada numa boa qualidade de transporte. Meus amigos, eu fico por aqui. Desejo uma ótima semana para todos. E se tiver alguma novidade em termos de, não só com relação ao direito, mas outras questões sociais, a gente retorna antes da próxima quarta-feira. Mas, se isso não ocorrer, voltaremos à nossa próxima quarta-feira para falar de um outro tema de interesse social. Um abraço e até lá.